Bem-vindos, pessoal, a mais um PrismaCast. Novamente, convidados que já estiveram aqui antes. Várias vezes, inclusive. Ilustres. Ilustres. Vitória, nossa menina que é responsável pelos mercados, principalmente as proteínas do frango, e faz as vendas também em alguns destinos específicos. Depois ela fala mais um pouquinho sobre isso. Felipe é o nosso master do Sudeste Asiático. Conhece melhor que o Brasil. E então a gente começou aqui. Hoje o tema do PrismaCast é justamente falar sobre os mercados de atuação deles dois, do que está acontecendo atualmente, as novas tendências, o que pode se esperar agora para o fim do ano. Chegando o fim do ano, Natal, um pouquinho mais para frente o Ano Novo Chinês. Então acho que isso é o que é de interesse para o pessoal que está no mercado e as percepções deles do que tá rolando por aí, né? Vamos começar, pessoal, falando mais da questão das Filipinas, que eu acho que há 2 anos vem sendo o trend das proteínas aqui do Brasil, que foi o boom que deu. Antigamente, Estados Unidos e Europa, acredito que eram os principais mercados, né? Hoje o Brasil entrou firme. Sim. Além o que está acontecendo? Por que nesses 2 anos o Brasil tomou... Talvez a liderança Acho na que distribuição para esse destino. É uma coisa bem interessante porque foi uma crescente, né? Se você percebeu, o Brasil abriu faz mais ou menos uns 2 anos agora, né? Desde ali março, abril do ano passado, que começou as primeiras exportações após a abertura dos frigoríficos novos, né? Porque anteriormente já tinha alguns específicos que já estavam aprovados, mas nem de longe tinham o volume que tem hoje, né? E uma coisa interessante que eu vi até semana passada, e os números estão numa crescente, assim, desde o começo do ano, ali de janeiro até agora, em outubro. A cada mês que passa, os volumes pelo menos das exportações, especialmente da carne suína, das outras também, do frango, do bovino também tem crescido, mas muito mais forte vendo esse crescimento na carne suína, que saiu ali de 10, 20 mil toneladas por mês para 30, 40, e mês passado ali, setembro, bateu 50 mil toneladas por mês, que eram números que a gente fazia pra China, assim, sabe? Mas isso por causa da febre suína, né, Felipe? Isso, acho que principalmente por causa da situação das Filipinas de descontrole da peste suína, né, que é uma coisa que eles têm dificuldade, e a gente vê cada vez mais o produto brasileiro ocupando um produto que era da carne suína espanhola, dos outros países da Europa e até dos Estados Unidos. Então acabou que reduziu cada vez mais o volume dos produtores europeus, como o Antônio bem falou, realmente teve essa mudança, e entrou cada vez mais no gosto do filipino comprar o produto brasileiro, seja pela qualidade ou realmente também pelo custo, né? É uma pequena linha do tempo, assim, só para quem não conhece muito do mercado, ou quem não é especialista no mercado. As Filipinas costumavam ter uma produção grande de suíno, e também era complementada por Estados Unidos e Europa. Daí veio a peste, e Estados Unidos e Europa continuaram fornecendo para lá, mas o Brasil tomou conta desse mercado. O que aconteceu? Foi um mérito brasileiro? Foi um demérito? Foi alguma coisa a ver com a guerra? A ver com alguma legislação americana? Ou o que aconteceu para ter essa reviravolta de dominância, assim? Acho que o principal realmente foi o trabalho realizado pelo governo brasileiro, pelos ministérios adidos, juntamente com as empresas, em realizar essa abertura do Brasil no mercado das Filipinas. Porque sem essa conversa política de relacionamento, de estreitamento dos laços, acho que não teria acontecido nada disso. Claro, tem essa situação da peste suína que coloca as Filipinas numa situação que eles realmente tinham uma necessidade de ter uma abertura maior, mas o fato do governo trazer essa abertura quase que total dos produtos brasileiros é um ganho muito grande da diplomacia brasileira e do nosso trabalho, assim, não só das entidades do setor, mas todo mundo que está envolvido nesse ramo, que ajudou a construir isso. A gente segue fazendo esse trabalho, né? Acho que a guerra na Ucrânia também deu uma cooperada ali, aumentando os preços. Sim, esse é do outro suíno aspecto. europeu que não conseguiu mais ser competitivo. Esse é outro aspecto bem interessante, bem notado, inclusive. E desde a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os preços dos custos, né, de produção lá na Europa têm subido exorbitantemente. Então, anteriormente eles exportavam muito corte, né?
Isso tornou-se... não dá mais para fazer. Impossível fazer. Justamente porque isso tudo, esses produtos hoje ficam no mercado interno na Europa, na União Europeia, porque nenhum outro mercado consegue absorver nos níveis que eles precisam para pagar os custos atuais que eles têm para a produção desses itens. Então, acho que isso realmente também reduziu o volume disponível dos produtos espanhóis. E até hoje em dia você vê que os europeus, quando eles exportam os produtos para as Filipinas, tem meio que um caráter um pouco diferente. Anteriormente é muito mais cortes, muito mais outros tipos de produto. E hoje a gente vê, advindo da Europa, muito mais aqueles produtos que são os byproducts, né? A gente vê papada, a gente Gorduras, vê né? gorduras, pele, que são produtos que não são mais os produtos de corte, né? Enquanto que o Brasil acaba assumindo essa posição de exportar muito mais cortes hoje para as Filipinas. Perfeito. Eu já sou macaco velho no mercado, falando especificamente de suíno. Me lembro que no início, quando eu comecei, quem tomava todo o volume brasileiro era a Rússia. A Rússia virou competidor do Brasil, começou a ser autossuficiente no suíno e começou a ser exportador e hoje é um grande concorrente do Brasil. Depois migrou para a China por causa da peste. A China se recuperou. Quando parecia que estava tudo perdido, veio a Filipinas, que é um mercado gigante. Será que tem data de validade isso, como aconteceu com os outros? Essa é a pergunta de $1 milhão. E se tiver, tem alguma coisa nova despontando, algum mercado que possa vir a talvez tomar conta de Filipinas ou coexistir com Filipinas para o suíno brasileiro? Acho que isso é bem interessante por causa da dinamicidade que tem o mercado, né? A gente vê que tá sempre em mudança, tem sempre um mercado que é o mercado da vez, né? Isso é muito legal. Mas em relação a quanto tempo vai dar esse boom das Filipinas, tem data de validade, como é? Pergunta de $1 milhão mesmo. Ninguém sabe, né? O que a gente sabe é que realmente as Filipinas têm tido dificuldade para recuperar o plantel suíno deles, né? Realmente está sendo um desafio muito grande. Até eles tentaram importar vacinas específicas, eles tentaram umas outras metodologias para isolar os focos, mas até então tem sido muito difícil para eles controlarem, né? E de outro lado, a gente vê que realmente ainda existem outros mercados que estão despontando aí. A semana passada aí a gente teve essa visita do Lula e da comitiva na Indonésia e na Malásia, que são dois mercados no Sudeste Asiático que são gigantescos, que tem muito potencial aí para crescer, muito espaço para o Brasil entrar e o pessoal tomar conhecimento, entender como é que é o produto brasileiro e passar a comprar cada vez mais. Então acho que para o Brasil, o mundo inteiro tem muito espaço ainda para a gente explorar, tem muita coisa. Por mais que Filipinas eventualmente vá embora, assim como a Rússia foi, assim como a China está cada vez menos comprando, especialmente na carne suína, né? A carne bovina ainda está ótimo, no frango a gente espera que logo mais já retorne, mas especificamente para a proteína suína a gente vê que ainda tem muito espaço em outros destinos. A Malásia já abriu deu um pontapé inicial ali, dois frigoríficos, né? Ali no dia 14 de outubro, abriu ali... Um da BRF e o Grupo Bugio, né? O Grupo Bugio, que acabaram de ser aprovados, que é uma ótima notícia que muita gente estava já esperando, né? Querendo ou não, a gente já atua no mercado da Malásia faz algum tempo e a gente sempre estava ali, né? Esperando, observando. Ai, quando é que vai? Falar, vai ser esse ano. Não, vai ser no final do ano. Vai ser ali antes de dezembro. E finalmente veio, né? Maravilha. Ainda sobre Filipinas, agora uma coisa mais... Assim, a gente já deu um panorama do que aconteceu, do que está rolando, mas uma coisa mais específica de mercado. As rodadas de negociações agora já terminaram para o fim do ano, arrefeceram. Hoje 28/10, é isso? 28/10 hoje. Então, para o fim do ano, que geralmente lá eu acho que o calendário deles é muito parecido com o nosso, na verdade, questão de Natal, fim de ano. Sim. Já foi todas as rodadas de compras, agora é para depois do próximo ano, deu uma diminuída no preço, sentiu alguma mudança de mercado? A gente viu, assim, que tem gente ainda procurando produto para ser enviado ali em novembro,
Mas a dificuldade é que tá tudo vendido, né? Uhum. Novembro já foi, os frigoríficos venderam bem, a maior parte já dos itens já conseguiram fechar os contratos. É um item ou outro, uma coisa muito específica que não foi contratada ainda. Mas a maior parte dos filipinos também já está comprado. Então a exceção seria o caso dos filipinos que não compraram, mas a maior parte já comprou. E já estão fechando pro ano que vem, na verdade. Já tem os fechamentos andando pro ano que vem, o pessoal pedindo para chegar ali em janeiro, em fevereiro. Então já tá andando. As coisas já estão se encaminhando ali para 2026, com perspectivas bem positivas. Claro que a gente viu, como eu falei, né, essa crescente dos volumes brasileiros tem afetado o mercado filipino, né? A gente lá acompanha os volumes mensais de quanto está indo e quanto que fica de estoque lá no governo das Filipinas, e cresceu muito essa quantidade de estoques parados, né? Então a gente vê que realmente os preços caíram um pouco em relação ao que estava pegando ali em abril, ali em março, estava bem melhor do que hoje. Mas a gente sabe que essa demanda dos filipinos, esse consumo, ele existe. Ele é muito forte. Então, faltar consumo não vai faltar. A questão é que tem uma oferta muito grande de produtos que está indo em direção às Filipinas. E querendo ou não, não é só o Brasil que está exportando, né? A gente viu recentemente agora a abertura do Paraguai, a abertura da Argentina. Então vai ter cada vez mais produtos entrando nas Filipinas e a questão é realmente qual que é o limite, né? Até o mercado entrar em uma questão de um pouco de quebra, né? Perfeito, Do preço e da oferta e da demanda. Exatamente. Gente, então, está sentindo algum problema nas questões de pagamento, demora, atraso, cancelamento? O CFO quer saber. A gente não vai te contar. Esse é no off. Esse é segredo. Esse é o off, né? Tá certo. Vamos dar uma volta ao mundo, então, seguindo no suíno, mas vamos falar um pouquinho aqui do Mercosul também. Porque na mesma batida das Filipinas, que talvez as compras de fim de ano já se terminaram por causa da distância e transit time, o Mercosul, acredito, seja principalmente Uruguai, Chile e Argentina, seja o contrário. Deve estar começando a aquecer a coisa por agora, não? A Argentina deu uma melhorada na questão de pagamentos com o Milei, já está pagando à vista. Antes era 30 dias, mais para trás era 60, 90. E sentiu alguma diferença de solicitação, demanda ou ainda não? O Mercosul e o Chile, no geral, esse ano eles vieram com tudo, né? Na Argentina, essa questão da mudança em relação ao dólar, enfim, proporcionou para os argentinos importarem muito mais, né? Só que também ali em agosto, setembro, foram meses que os argentinos, os uruguaios compraram muito volume. E aí, quando teve um pouco da queda do preço das Filipinas, acabou, né, afetando um pouco o valor geral do mercado. Então, os clientes, assim, no último mês, pelo menos, eles estavam, a maior parte, um pouco estocados. E os argentinos ainda estavam esperando a votação do legislativo que teve semana passada, né? Ah, verdade. Que isso indicaria para eles se o Milei ia continuar com a maioria, né? Ou não. Então, alguns ainda estavam um pouco receosos com passo de espera para ver o que ia rolar, para né? entender qual que seria a perspectiva em relação ao governo nos próximos meses, né? Mas, assim como o Brasil, eles têm essa demanda de final de ano. Então, a gente tem sentido uma movimentação, mas assim, não de grandes volumes, pelo que eu tenho sentido, mas de coisas mais específicas, né? Porque eu acho que ainda tem muita coisa que eles estão tentando diluir lá, que foram a preços mais elevados até, né? Nos meses passados. Mas tem alguma demanda, sim, agora para o final do ano. E do lado dos fornecedores, o que a gente vê é que tem muitos já bem vendidos para novembro, né? Alguma coisa ainda para dezembro. E saindo em dezembro já não chega mais, provavelmente já não chega mais a tempo. Mesmo aqui no Mercosul, né? Então, acredito que agora serão as últimas compras mesmo ali, até metade, final de novembro ali no máximo. Eles vão encerrar as compras, né? E tu acha que com que teve essa, como você tá falando, né? Eleição legislativa, o Milei acho que venceu, né? Conseguiu o número de cadeiras que ele precisava. 1/3, eu acho, né? Era 1/3. O pessoal lá, os clientes, eles estão se sentindo mais confortáveis, mais seguros? Ou como é que tá? Então, eu ainda não tenho essa atualização de como que vai ser os próximos meses para eles, né? Porque, como eu falei, como já tem um aumento normal da demanda, é difícil identificar o que de fato está sendo
por causa dessa eleição do Milei, o que de fato vai ser essa demanda maior de final de ano, né? Mas acho que até ali final de novembro a gente vai entender melhor se a tendência desse ano, que foi aumentar muito as importações, vai seguir no ano que vem. Mas eu acredito que sim, porque as políticas dele vão continuar na mesma linha, né? Sim. Então, a tendência é que se mantenha essa facilidade para a importação do produto brasileiro. Isso não é só para o suíno, né? Mas como para o frango também. Eu vejo que ele tá trazendo uma certa estabilidade para a política da Argentina, e essa vitória dele acho que vai trazer um pouco mais ainda esse sentimento de que as coisas não vão desandar, né? Muito pelo contrário, as coisas vão continuar nessa pegada, e isso ajuda muito pro exportador e pro importador, né? Pra ele ter uma segurança para dizer, acho que vai continuar dessa forma. Sim. Às vezes as coisas que eu converso com o pessoal da Argentina lá, eles sentem essa segurança maior no mercado externo, na importação e na exportação, mas as questões de consumo interno ainda tá muito instável. Então é uma dicotomia que eles têm lá, porque eles sim, eu me sinto seguro em importar. Eu sei que eu vou conseguir pagar, tal, mas esse produto que eu tô importando, será que... Como é que tá muito... Querendo ou não, a Argentina ainda tá muito empobrecida. Assim. É um processo lento, que vai demorar bastante para voltar aos níveis de pobreza que existiam antes, que eram menores. E então, eu até estava falando com o pessoal do frango na Argentina, eles dizem que o problema é o empobrecimento da população. Sim. Apesar de estar uma economia já equilibrada, com inflação baixa, tá tudo muito caro, o pessoal está sem dinheiro. Então não adianta importar muito. Eu tenho essa estabilidade maior no câmbio, de pagar, de previsibilidade, mas daí eu ponho aqui para dentro, o pessoal não consegue comprar, entendeu? Nada adianta se o pessoal então não adianta. Tem, né? Então é uma coisa que tem que ver se vai ser equilibrada com o passar do tempo, né? Mas ao mesmo tempo, né, Antônio, o argentino ele tem a cultura do bovino, só que o bovino é muito mais caro. Então o argentino estando com menos dinheiro, ele acaba optando por carnes mais baratas, que no caso seria o frango e o suíno, né? Teve uma pesquisa que saiu que acho que foi o menor consumo de bovino na Argentina, sei lá, na história, talvez. Tem reduzido ano a ano, é bem significativo de ver. Então, no caso, eles acabam optando pelas proteínas mais baratas, né? E aí a tendência... A expectativa é que a tendência se mantenha. Acho que o pessoal não vai deixar de comer, mas eles vão ir para outras Reduz a porção, baratas, né? E a negociação anda mais dura com o pessoal. Até eu percebo que com a reboque das Filipinas, antigamente era uma pergunta que não me faziam, e hoje os clientes lá, os importadores, fazem pergunta: como é que tá o preço das Filipinas? Eu acho que é o mercado da vez, né? Então é o puxa-reboque, antes não tinha essa pergunta, agora já tem. Como é que tá? Pra saber se o preço vai baixar, se eles podem barganhar mais um pouquinho. Porque se antes o pessoal perguntava, qual que é o preço da China que tá pegando agora? Agora os filipinos estão pagando? Exatamente. Eu ouvi dizer que os filipinos baixaram os preços, então já começa a baixar o preço também da carne brasileira pro Mercosul. Acho que então a gente pode só concluir comentando um pouco sobre o Brasil, né? Porque o Brasil agora, no final de ano, tem um aumento do consumo muito forte. Ao Mercosul, né? Porque exato. Então, a tendência é que os frigoríficos subam o preço agora no final do ano, né? Porque o Mercosul, o Brasil pagando mais e tendo mais demanda no mercado interno, com certeza sobra menos produto para exportação, né? Sim. Então, é meio que esse é o cenário. Quem vender até o final de novembro, vendeu. Que é a última leva, né? Inclusive, a gente já tá vendo o preço do vivo subir, né? Sim. O bovino já passou da dos 310, o frango continua nas alturas, o suíno se mantém estável. A gente tá vendo já que vai vir o preço subindo e o mercado interno parece que vai puxar, né? Como todo ano, né? Legal. Como diria nossa colega Luana. Vamos, então, terminar o assunto suíno, vamos ir pro frango, né? Sim, que é outra proteína também que precisa ser falada agora nesse fim de ano. 2 players principais, China e Europa. Preço do frango na China, subindo, baixando. Como é que tá essa situação lá? Aí é que tá, né? A gente viu que o Brasil bloqueou por causa da gripe aviária, né? E aí, logo em seguida, nos meses subsequentes, a gente teve meio que o banimento de algumas plantas da Tailândia. E logo em seguida, a Argentina também bloqueada por causa também da gripe aviária. E aí você pensaria, vai subir o preço, né?
Pô, 3 principais origens já acabaram, não dá mais pra mandar, e aí os Estados Unidos também não tá mandando mais nada, então vai subir. E aí a gente tem a surpresa que não. Pelo contrário, o preço no mercado interno na China tá ou muito estável, ou caindo ainda, inclusive em algumas semanas ali específicas, quando não tá puxando muito. Porque, querendo ou não, a China é um dos maiores produtores de frango do mundo. O que muda é que a demanda por pé, pata e meio da asa é um pouco maior, claro, mas os outros itens está cheio. Então a gente, inclusive, tem recebido bastante oferta de frango da China para exportar para os outros destinos nossos que a gente faz. Então é uma coisa bastante curiosa que a China tem aumentado cada vez mais o plantel deles para abastecer o mercado interno, para ser cada vez mais autossuficiente. E é uma coisa curiosa, né? Porque isso tanto acontece na carne do frango quanto no suíno. E se duvidar, daqui a uns 20, 30 anos, a China vai querer investir. Existe algum dado de consumo de frango na China, se está aumentando, diminuindo? Porque eu me lembro que eu conversava. Antigamente a gente conversava que o pé e o meio da asa são os principais itens lá, tá? Sempre foi assim. Os chineses começaram a ficar com mais dinheiro, começaram a viajar mais, começaram a ter contato com outras culturas e começaram a consumir mais outras proteínas. Consumir mais carne bovina, principalmente. Isso pode ter a ver ou é uma coisa mais pontual? Não, tipo a substituição da carne bovina pelo de frango? Tem a ver. Tem a ver pelo crescimento. A gente tem visto, né? Qualquer pessoa que tem ido para a China nos últimos anos viu como é que o país virou do avesso. É uma coisa que é primeiro mundo hoje em dia, a China. Tecnologia, segurança, qualidade de vida, é os 500 já. E aí tu vê que realmente, acho que nos anos 2000 ali realmente teve um boom do aumento de consumo de carne de frango e carne suína, que são os principais deles historicamente, né? Porque lá foi o começo do crescimento do boom. Só que hoje em dia, 2026, 2025, a gente já vê que eles estão indo para uma coisa um pouco mais rebuscada já, procurando um alimento um pouco mais nutritivo, com um maior valor, assim, que tem uma coisa mais interessante, né? Então, por isso que realmente, essa coisa do bovino, sim, o pessoal tá importando muito, né? Cada vez mais carne bovina, então a gente vê que realmente teve essa substituição. Então, não teve uma redução do suíno e do frango, teve meio que uma estabilidade, por assim dizer. E aí, em compensação, teve um crescimento do consumo da carne bovina. Então, acho que a redução não houve, mas a China conseguiu dar um catch-up nesse consumo. Então, talvez essa seja uma das razões que eles não tenham essa pressa de reabrir o mercado. É a necessidade, sempre percebeu a necessidade do país, né? Quando acontece esse tipo de situação. Se tá devagar, não reabre. Se tá desesperado... As plantas estão bem confiantes, né? Que até o final do ano vai voltar China. Mas realmente a gente só vai saber quando acontecer, né? Sim, como na Argentina, que ficaram 2 anos, 2 anos esperando e nunca aconteceu. Acho que o Chile demorou um pouco também. Sim, reabriu, ficou 3, 4 meses. E fechou de novo. Então, é imprevisível. Sim, então a gente vai ter que aguardar. Mas a expectativa é que até o final de novembro já tenha retornado China. Vamos acompanhar. Mas realmente esse bloqueio foi o que impactou muito os produtores brasileiros, principalmente na asa, né? E nos pés, como o Felipe falou. Então, foi acho que até se a gente pegar os dados desse ano, os valores exportados, enfim, ele vai ter uma redução em relação aos outros anos por causa dessa questão da China e da Europa também, né? Que foram bloqueados. Para quem não está habituado com o mercado chinês, o preço pago pela China para um pé, por exemplo, é absurdo de caro. Se tu comparar com o mesmo produto enviado para outro mercado, chega a ser, sei lá, 3 mil, Sim, 4 mil dólares mais caro, entendeu? Num container por tonelada. Então é absurdo. Isso daí... Mas o meio da asa também, né? Realmente de muitas das plantas brasileiras. O meio da asa também. Na China, você pega um valor e nos outros mercados, com excesso de ofertas agora, a gente estava vendo metade do valor, né? Então, bem complexo, assim, para o produtor. Mas a tendência é que melhore. Perfeito. Outro mercado que, tratando ainda de abertura também, o mercado europeu, que estava fechado, agora está com uma pré-listing, não é isso?
Dá pra explicar melhor o que vocês viram, como é que vai funcionar essa pré-listing? Então, eu acho que ainda a gente não tem muitas informações a respeito do pre-listing, né? Mas o que aconteceu foi que a União Europeia está passando por essa situação da avian flu, da gripe aviária lá muito forte. A expectativa é que esse ano realmente eles tenham muitos casos acontecendo. E agora já, nas últimas semanas, a gente já veio acompanhando muitos testes que deram positivos, né? Então, na Alemanha, na Polônia, que tinha recém sido reaprovada para a China também. Então, até foi um dos grandes temas da Anuga, foi essa demanda da Europa, principalmente dos produtos brasileiros, né? De peito. Muito forte, né? E é um joguinho de dominó, né? A inflação tá alta na Europa, as pessoas vão buscar o produto mais barato, que é o frango. E aí eles estão com caso de gripe aviária, então vai aumentar a demanda do produto, teoricamente, que é mais barato, né, em relação às outras proteínas. Então, a expectativa para o ano que vem é que tenha um aumento ainda maior da procura pelo produto brasileiro na Europa. E se sair esse acordo do Mercosul com essa questão do pre-listing, realmente parece que vai ser um mercado muito amplo para o frango brasileiro no ano que vem, né? Perfeito. Boas perspectivas, então. Esperamos, né? E acho que com esse pre-listing também abre a oportunidade de outras plantas, né? Aplicarem e conseguirem a aprovação. Eu não sei exatamente detalhes ainda, porque a Europa ela é muito exigente, né? Nas questões sanitárias, de selos, enfim, todas aquelas requisições que eles fazem, né? Então, provavelmente vai ter uma lista de coisas que esses frigoríficos vão ter que seguir, mesmo tendo o pre-listing, né? Perfeito. Então, em termos gerais, o suíno do Brasil tá nadando de braçada e o frango morrendo afogado, é isso? Não. O frango tem melhores perspectivas ainda, né? Só falta as reaberturas. Faltam as reaberturas, mas até agora estão... A gente já teve a Europa agora, que reabriu faz um mês, né? Um mês, mais ou menos. E aí agora a gente tá esperando China. Acho que as perspectivas são muito boas. Excelente. Bom, pessoal, acho que por hoje era isso. Quero agradecer a presença dos meninos aqui na mesa do PrismaCast. E vamos para um próximo programa. Até o ano que vem, provavelmente, né? Provavelmente até o ano que vem. Acho que sim. Como assim? Já tiraram férias? O Papai Noel já tá sendo vendido aí nas lojas. Jesus Cristo. Já tá com promoção e tudo. Tá certo. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Voltaremos.